Olá! Neste vídeo será abordado mais um item do edital. Você aprenderá conceitos, mas principalmente a resolver questões envolvendo razão e proporção. Inclui ainda um item chamado divisão proporcional, totalmente relacionado ao tema. Uma novidade aqui é que também começaremos a interpretar e resolver problemas que envolvem modelagem matemática, que é um item muito importante em qualquer concurso e muitas vezes traz dúvidas. Você verá que não é um bicho de 7 cabeças, como às vezes escuto por aí. Quero ressaltar que a gente vai aqui resolver algumas questões, mas que vocês encontram outras questões, também com resolução, no meu site de apoio. O link está na descrição do vídeo. Também está na descrição o conteúdo desta aula no formato PDF. Vamos falar sobre razões e proporções e divisão proporcional. Vamos ao primeiro assunto da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre razões. E nada melhor que começar entendendo o que significa esse termo. Vamos dizer que a razão entre dois números é a simples divisão entre eles. E acaba sendo uma forma de você comparar grandezas. Você indica essa razão por A sobre B ou A dois pontos B. Esse A vai receber o nome de antecedente e o B vai receber o nome de consequente. Nós já conhecemos frações chamando de numerador e denominador. Realmente, o A é um numerador, o B é um denominador, mas nessa parte da matéria, normalmente damos esses nomes a eles. Inclusive, quando tiver alguma regra, é com esses termos que vocês encontrarão. Bom, mas então o que seria um exemplo de uma razão possível? Vou criar uma aqui só para explicar. Poderia escrever isso daqui. 3 sobre 5. Então, o 3 seria o antecedente e o 5 seria o consequente. É a divisão entre eles, mas ele também serve como uma forma de comparação. Eu poderia dizer, por exemplo, que a cada 3 partes aqui desse primeiro valor, eu tenho 5 partes do segundo. E só essa definição já nos permite começar a resolver exemplos, tá? Bem direto mesmo, que é o que a gente vai fazer aqui na sequência. Exemplo número 1. Num concurso público, 1.200 candidatos foram aprovados e 4.800 foram reprovados. Qual a razão entre o número de aprovados e o número total de candidatos que participaram do concurso? Gente, essa é uma questão bem simples, é só para a gente aquecer aí, começar a pegar o jeito nessa matéria, mas já tem que ter atenção. Então, quando ele pede uma certa razão, a primeira ressalva que eu faço é que a ordem importa. Então, se ele pede a razão entre o número de aprovados e o total de candidatos, eu não posso fazer a razão entre o total de candidatos e o número de aprovados, não fica certo. Tá? Esse é o primeiro detalhe. O outro detalhe é você ficar bem atento, porque às vezes o que ele pede não é exatamente aquilo que já está pronto. Então eu vou escrever aqui. Como ele quer a razão entre o número de aprovados e o número total de candidatos, eu vou descrever cada um separadamente. O que seria o número de aprovados? Esse o exercício forneceu. Ele está dizendo aqui que nesse concurso 1.200 candidatos foram aprovados. Então não tem dúvida, é o 1.200. Mas ele quer a razão entre ele e o número total de candidatos. E esse não está pronto. Isso aí é bem simples de achar, mas não está pronto. Então esse total de candidatos é a soma dos que foram aprovados com os que foram reprovados. Na verdade, nesse concurso, posso dizer que ao todo eram 6.000 candidatos. Agora, podemos fazer a razão entre eles. Então, a razão, que é o que o exercício pede, é a divisão entre o número de aprovados, 1.200, e o número total de candidatos, 6.000, nessa ordem, conforme foi pedido. E essa já seria, em teoria, a resposta. Só que vocês vão perceber aqui do lado que nós não temos essa alternativa 1.200 sobre 6.000. Em geral, quando você tem um resultado fracionário, é importante você simplificar. Eu usei até aquele termo máximo divisor comum,
que é o que a gente usa para deixar na menor fração possível. Aqui, gente, nessa parte da matéria, isso é essencial, porque a gente trabalha muito com essa lógica de fração, porque o próprio conceito de razão é isso. Agora, antes de sair achando o máximo divisor comum ou ficar simplificando, vamos usar aqui uma certa lógica. Eu tenho 2 zeros aqui em cima que eu posso trocar com 2 zeros embaixo. Já resumiria 12 sobre 60. Aí se eu fizer o máximo divisor comum, seria 12. Maior valor que tanto o numerador, que é o antecedente, quanto o denominador, que é o consequente, podem ser divididos. Então, na verdade, 12 por 12 dá 1 e 60 dividido por 12 dá 5. A nossa resposta encontra-se aqui na letra C, 1 para 5. E eu falei que ele nos dá uma ideia, né, dá até para interpretar, ajuda a entender o exercício, de que é exatamente a comparação entre essas grandezas. Então, aqui, só para vocês entenderem melhor o que nós achamos, ele está dizendo que a cada 5 candidatos que participaram do concurso, 1 foi aprovado. Tá, essa lógica que a razão vai nos trazer. E como eu disse, peguei um exemplo bem simples para a gente começar, mas que já nos mostra exatamente o que uma razão significa. Vamos fazer mais exemplos. Nosso exemplo 2, uma questão que caiu no concurso do Banco do Brasil de 2012. Numa pesquisa sobre acesso à internet, 3 em cada 4 homens e 2 em cada 3 mulheres responderam que acessam a rede diariamente. A razão entre o número de mulheres e de homens participantes dessa pesquisa é, nessa ordem, igual a 1 sobre 2. Qual fração do total de entrevistados corresponde àqueles que responderam que acessam a rede todos os dias? Posso dizer a vocês que o grande ponto aqui, não só dessa questão, mas de questões em geral sobre razão, é você não perder a referência. Então, essa questão de referência é essencial. Por quê? Quando ele cria a primeira razão e fala que são 3 em cada 4, a referência são os homens. E quando ele fala que 2 em cada 3, a referência são as mulheres. Então já posso dizer, eu não posso chegar somando isso daqui. Tem referências diferentes. Então se você enxerga a referência que você vai usar na resolução do exercício, diria que metade do caminho já está andado, né? E se você perde por outro lado, você dificilmente vai chegar na resposta. E aí? Eu vou usar como referência os homens, vou usar como referência as mulheres. Na verdade, eu vou usar como referência o total de entrevistados. Né? E quando eu falo total, não é que eu saiba o número total. Simplesmente eu vou imaginar ele como um certo valor, que eu vou explicar daqui a pouco como, e aí ele passa a ser referência para tudo. A partir daí eu consigo fazer as operações que eu quero. E além disso, no final ele quer a fração desse total, ou seja, os que responderam que acessam em relação ao total. Então vamos lá. Para entender esse total de entrevistados, eu vou para uma outra razão que foi dada aqui. Quando ele fala que a razão entre o número de homens e de mulheres participantes, que é o total, é nessa ordem igual a 1 sobre 2. Então se eu imaginasse aqui homens e mulheres, existe uma razão onde uma mulher, é nessa ordem, tá? Mulheres para homens, está escrito lá. Então mulheres representaria 1 e homens representaria 2. 2 partes para cada uma das mulheres. Por outro lado, não fica errado, e eu posso fazer isso, se eu assumisse como se o total fosse 3. 3 partes, não são 3 pessoas, podem ser 300, 3.000 ou qualquer outro número. Mas já é uma referência. Tá? Em geral, essa referência eu posso até escolher. Mas se você escolhe dessa maneira que eu fiz, fica mais fácil. Então, com isso, sim. Olha, a razão entre mulheres e homens é 1 para 2, então a de mulheres para o total é 1/3 e de homens é 2/3, totalizando exatamente esse 3/3, que seria o todo. Mas para a gente eu posso separar assim e manter esse total por enquanto como 3. Mas e agora? Agora eu vou em cada parte. Ele fala que 3 a cada 4 homens acessam a rede. Então eu vou colocar aqui, quais são os que acessam? Aí eu vou separar, tem os homens e depois eu vou ter as mulheres. Dos homens, quantos acessam? 3 em cada 4, ou seja, 3 sobre 4. Mas de qual valor? Qual a referência? O total de homens, que aqui eu assumi como 2. Aqui sim, eu posso multiplicar, eu posso simplificar primeiro, aí que você achar melhor.
O final vai dar 3 sobre 2. Aqui eu simplifiquei, tá? Em cima e embaixo aqui ficou 2. E alguém vai questionar, professor, mas eu posso ter uma razão de o antecedente é maior que o consequente? Até pode, porque eu não estou me referindo a 1, eu estou me referindo a um total que é 3. Se eu dividisse 3 por 2, por exemplo, daria 1,5. Então, está dentro ali daquele total. Não tem nada de errado nisso, tá? Agora, se o meu total fosse 1, aí realmente não teria como acontecer. Mas e as mulheres? É só usar a mesma lógica. Para as mulheres, está dizendo que 2 em cada 3 do total de mulheres, né? Quantas são? Eu assumi aqui como sendo 1, uma parte. Então, 2 terços vezes 1 ficou 2 terços. Bom, ele pede, independente se homem ou mulher, a relação entre os que acessam e o total. Então, agora eu posso somar, gente. Por quê? Porque eu já pus a referência como apoio. Então, quando eu fiz isso daqui, tanto o 3,5 quanto o 2 terços passaram a estar em relação ao total. Então, tudo está em relação ao total. Posso somar. 3,5 mais 2 terços. São os que acessam a internet. Aí eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, que dá 6. E aí eu faço aquele esquema. Divido pelo antigo denominador, multiplico pelo antigo numerador. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Mais 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2, 4. Então isso aqui deu 13 sobre 6. Estamos quase concluindo o exercício. Ele quer uma fração dos entrevistados que corresponde aos que responderam à rede todos os dias. Cuidado com a pergunta, tá, gente? Ele quer, na verdade, os que acessam sobre o total, para descobrir que fração do total ele representa. Então, a razão que ele está pedindo aqui, que ele chamou de fração, são os que acessam sobre o total. Mas agora ficou fácil, olha só. Os que acessam são 13 sobre 6. E eu vou dividir pelo total, que é 3. Alguns poderiam imaginar que eu iria dividir o 13 por 6. Não recomendo. Se eu tenho uma divisão sobre outra, uma fração sobre outra, basta eu conservar a fração de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Essa é uma das formas de resolver divisão de frações. E esse 3 que está aqui sozinho, eu enxergo como se fosse 3 sobre 1. Quando eu inverto, vira 1 sobre 3. Como eu fiz pelo método de inverter o denominador, agora eu não multiplico cruzado, eu multiplico direto. Multiplicação de fração, numerador multiplica numerador, e 13 vezes 1 dá 13. Denominador multiplica denominador, e 6 vezes 3 dá 18. Essa é a fração que o exercício está pedindo, e o gabarito se encontra aqui na nossa letra C. Tá? Só para não ficar dúvida, o grande ponto da questão, no meu entendimento, era não perder a referência. Né? E essa referência aqui era interessante que fosse o total, primeiro porque aí todos estariam dentro dele de alguma forma, seriam parte dele. E segundo, porque na própria pergunta o que ele queria era exatamente alguma coisa em relação a esse total. Esse já não era um exercício tão simples, tá? Reconheço, mas um pouquinho de prática, isso aí que vocês conseguiriam fazer sem maiores dificuldades. Um outro detalhe que é bom deixar aqui bem reforçado é que matemática, você tem várias maneiras às vezes de resolver a mesma questão. E quando se trata de razão, então, isso ainda mais. Né? Então é possível que vocês até conseguissem fazer por outro método, ou achem aí na internet, que é uma questão de concurso é possível achar, pessoas resolvendo por métodos diferentes, não teria problema. Mas desde o início eu estou tentando manter com vocês o que eu chamo de coerência. Uma sequência lógica aí para que vocês aprendam a matéria. Então, quando eu escolho o método para fazer, vocês podem ver que é porque eu acabei de ensinar essa matéria, eu estou usando ele exatamente para reforçar determinado conteúdo. Isso organiza o nosso estudo. Tá? Então, é só por isso. Mas, claro, isso acontece não só nessa matéria, mas essa aqui acontece bastante, que é exatamente você ter maneiras diferentes de resolver uma mesma questão. O que importa no final? Que você aprenda, que saiba fazer e que consiga acertar a questão caso apareça algo parecido com isso. Nós vamos entrar agora no outro tópico do edital, vamos falar sobre proporções. Proporção seria uma sentença que relaciona ou indica igualdade entre duas razões. Acabei de falar que o assunto razão não está encerrado, está aqui. Só que agora nós vamos trabalhar com uma razão comparada a outra. Na verdade, vamos trabalhar com a igualdade entre duas razões. Então, quando a gente escreve aqui A sobre B igual a C sobre D,
que a gente lê na verdade A está para B, assim como C está para D, você está criando uma proporção, que pode ser escrita também de uma outra forma. A2.B igual a C2.D. Com detalhe que nenhum desses números poderá ser nulo, ou seja, todos deverão ser diferentes de zero. Se eu colocasse zero no numerador, até matematicamente seria possível, mas tudo ficaria igual. Então perde essa noção de proporção. E se eu jogasse no denominador, B ou D, ficaria pior, porque nos números reais não temos divisão por zero. Então, para que isso seja verdade, a proporção seja criada, é importante que todos os termos sejam diferentes de zero. Só para dar um exemplo aqui, se eu colocasse que 3 está para 4, assim como 6 está para 8, ou seja, uma razão e outra razão, eu estaria criando uma proporção. Tá? A ideia é essa. E aqui eu tenho que garantir, claro, que ela seja verdadeira. Se eu dividisse 3 por 4, daria 0,75. Se eu dividisse 6 por 8, também daria 0,75. Então, a grosso modo, para entender só a definição, é bem simples mesmo. Tá? Essa igualdade entre duas razões. A gente vai ver depois que podem ser até mais de duas, mas para entender o conceito, podemos entender dessa forma. Aqui na sequência, eu coloquei as propriedades das proporções. Gente, não se assustem, inclusive está com letrinha pequena, alguns talvez não estejam enxergando direito, não se preocupem. Isso está no material de apoio, está na apostila que eu sempre faço para cada matéria, aqui na descrição do vídeo, mas só quero chamar a atenção que eu coloquei essas propriedades para que o material ficasse completo. Não quero que vocês se preocupem em decorar isso daqui, ou achem que a matéria vai ficar difícil por causa disso. O que acontece? Na verdade, a proporção ou a propriedade que realmente eu quero que vocês saibam é a primeira. Vou colocar ela maior aqui do lado. Que A está para B, assim como C está para D, se isso for verdade, então se eu multiplicar A por D, continua igual à multiplicação de B vezes C. Gente, isso aqui é algo que a gente faz meio que automaticamente, é uma multiplicação cruzada. Essa é a principal propriedade, essa que eu quero que realmente vocês se lembrem. E acredito que todos até já saibam. Mas e as demais? O que elas dizem? Olha, gente, por exemplo, a segunda. Se A está para B, assim como C está para D, se eu somar ou subtrair, vamos falar da soma, os antecedentes, A mais C, e dividir pela soma dos consequentes, a igualdade se mantém. A terceira propriedade fala que se eu somar o primeiro antecedente com o primeiro consequente e dividir por qualquer um deles, isso continuará igual. A soma ou subtração do segundo antecedente pelo segundo consequente dividido pelo segundo antecedente se eu tiver pego o primeiro antes. Nossa, mas que confuso. Então, o que acontece? Eu coloquei isso daqui porque talvez alguns de vocês já aprenderam a resolver questões por propriedades. Mas vocês vão ver que eu não vou ficar usando. Na verdade, eu pedi para destacar só a primeira. Essa realmente eu preciso. Por quê, gente? Porque as demais acabam sendo variações, muitas vezes, uma da outra. E, muitas vezes, ao invés de resolver o exercício pela propriedade, eu vou resolver por um outro tópico que eu vou ensinar depois, que é a divisão proporcional, que é até mais fácil. Tá? Então, quer dizer que eu jamais vou precisar? Não posso dizer isso. Exatamente por essa razão eu coloquei no material. Se em algum momento você está tentando estudar e acha que não tem nenhum método possível, de repente uma das propriedades pode te ajudar, você vai poder voltar aqui na apostila e dar uma olhada. Mas, a grosso modo, eu não vou ficar usando. Por isso, não estou nem pedindo que vocês decorem. A única, realmente, que eu quero que nesse momento vocês saibam bem é a primeira. Em certa empresa, 5 em cada 7 funcionários completaram o ensino médio. E há 210 funcionários com ensino médio completo. Então, o número de funcionários dessa empresa é... Bom, aqui nós temos que relacionar os que têm ensino médio com aquele total de funcionários. Essa é a questão do exercício aqui. Só que nós temos essa informação de duas maneiras. Na forma de razão, de um para o outro, ou seja, a cada 7 funcionários, 5 possuem o ensino médio. Isso me dá uma razão de 5 para 7. Por outro lado, em relação ao total de funcionários, nós temos uma quantidade que eu desconheço, mas sei que deles 210 possuem ensino médio completo.
Isso daqui, gente, futuramente viraria até uma regra de 3, mas eu vou resolver realmente por proporção. Tem que ter uma relação entre essas coisas. Então, o que eu vou dizer? Que a mesma proporção que eu tinha, de 5 para 7, vale para o total, onde no ensino médio eu tenho 210 e no total eu desconheço, então eu vou chamar de x. E aqui eu vou chamar a atenção para um outro detalhe. Até hoje, em todas as minhas aulas, eu evitei trabalhar com variável, mas eu fui alertando que em algum momento isso aconteceria. Chegou esse momento. Tá? Eu não quis criar um tópico específico trabalhando com variáveis. Né? Por quê? Porque eu quero ensinar isso aos poucos, isso é uma coisa que você aprende aos poucos. Eu falo aprender, eu sei que muitos de vocês já até conhecem isso, mas eu estou imaginando aqui um curso onde você começou do zero e está usando o curso realmente para aprender. Então, o que acontece? Não dá para evitar isso, em concurso se usa bastante, que é a questão de você trabalhar com variáveis. As variáveis te levam à ideia de equação, que também é um tema importante, mas eu vou ensinando aos poucos. E também nos leva à ideia de que muitas vezes você vai ter que modelar um problema para chegar na equação e depois resolver. Que também é uma coisa que eu pretendo ensinar vocês aos poucos. Então, pela primeira vez apareceu o x. E agora eu não vou evitar, eu vou ensinar como trabalhar com esse x. Na verdade, eu vou usar aquela primeira propriedade, que eu pedi que era a única que realmente eu queria que vocês soubessem, que fala que você pode praticamente multiplicar cruzado. Veja que eu não preciso nem decorar a regrinha, o que é A, o que é B. Se eu lembrar que ela diz que eu posso multiplicar cruzado, é suficiente. Ou seja, se eu pegar esse primeiro antecedente, que é o 5, e multiplicar pelo segundo consequente, que é x, isso continua igual à multiplicação do primeiro consequente pelo segundo antecedente, ou seja, 7 vezes 210. E uma equação do primeiro grau você resolve isolando a variável x. Como é que você isola? Passando cada termo que está ali do lado dele para o outro lado com a operação contrária. No nosso caso, eu tenho aqui um 5 que está multiplicando. A operação contrária é a divisão. Então, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Bom, se eu quisesse, eu já poderia ter multiplicado 7 pelo 210. Mas como aqui a gente trabalha de uma forma que quando você consegue simplificar ou facilitar o cálculo é uma vantagem no concurso, eu gosto sempre de já passar dividindo, porque aqui eu posso enxergar alguma coisa. Por exemplo, 7 vezes 210 é um número grande, mas se eu dividisse o 210 por 5 primeiro, aí eu chegaria no valor menor, que é 42. Então, uma alternativa aí, só uma sugestão. Então, o que eu preferi? Dividir 210 por 5, que deu 42. E ao invés de multiplicar 7 por 210, eu multipliquei 7 por 42, que é mais simples. Tá? Esse x deu 294. Então, a resposta do exercício, que já é o total de funcionários, está aqui na letra C, que é 294. Esse exemplo eu também considero relativamente simples, mas ele serviu para reforçar a ideia do que é uma proporção, e serviu também para introduzir aqui essa ideia da variável x, que a partir de agora vai começar a aparecer com mais frequência, tá? Podem se acostumar com isso. Nós vamos aprender agora sobre divisão proporcional. Esse é um assunto que vai nos ajudar demais em diversas questões de concurso. Sem ela, provavelmente eu teria que saber várias daquelas propriedades que eu passei antes, e que eu só passei mais para que vocês tivessem, porque eu falei que ia ensinar um outro método, que é esse. E além disso, embora seja um caso particular, onde para usar eu tenho necessariamente que conhecer o total e tem que conhecer a parte de cada um, é comum. É um tipo de questão comum em concursos. Então, como eu disse, é uma estratégia que eu vou ensinar aqui para vocês, que vai ajudar muito na resolução de questões. Vamos lá. Como é que funciona essa questão da divisão proporcional? Primeira coisa, eu tenho que dizer que ela é usada quando eu conheço o total e conheço a parte que cada um teria dentro dessa proporção. Quem não entendeu o que eu falei vai entender daqui a pouco com o exemplo. O fato é que eu vou dividir isso em 3 passos. O primeiro passo é você somar as partes da proporção. Então, se eu falasse, por exemplo, que eu quero dividir um valor total em partes proporcionais, onde o primeiro recebe 2 partes, o segundo 3 e o terceiro 5. Então, eu iria somar 2 mais 3 mais 5, tá? Seria isso. Depois, o segundo passo, eu ia dividir esse total que eu conheço pela soma dessas partes que eu obtive lá no passo 1.
Com a ressalva que se a divisão não for exata, eu posso deixar em forma de fração, porque pode ser que depois eu consiga simplificar. Mesmo quando é exata, se eu quiser deixar em forma de fração para não ter que fazer um cálculo maior, também posso. Tá? É uma sugestão. Depois disso, para descobrir a parte que cada um receberia, basta você multiplicar aquela proporção que ele tinha, que eu citei o 2 para o primeiro, o 3 para o segundo, o 5 para o terceiro, só para exemplificar, por esse resultado que eu tinha antes. Então é mais ou menos assim, é como se eu encontrasse no passo 2 uma cota e depois eu desse a multiplicação dessa cota pela quantidade de cotas que cada um possui. Tá? Resumindo, seria isso. Se não ficou claro para vocês, acredito que com os exemplos que eu vou fazer, isso vai se esclarecer melhor. Vamos aos exemplos. Aqui eu tenho que dizer que quando a gente faz essa divisão proporcional, nós temos duas possibilidades. Que seja diretamente proporcional ou que seja inversamente proporcional. E eu vou explicar isso exatamente dentro dos exemplos. Vamos começar falando sobre os casos que aparecem mais, tá? Que são os diretamente proporcionais. O primeiro exemplo já está aqui para vocês. Uma herança de R$840 mil será dividida entre 3 pessoas, de forma que as proporções das partes recebidas sejam 2 partes para a primeira, 4 partes para a segunda e 8 partes para a terceira. Quanto a terceira pessoa receberá mais que a primeira? Bom, na verdade, apesar de ele estar perguntando quanto uma receberá mais, o que eu tenho que fazer é saber quanto cada uma vai obter. Pelo menos a terceira e a primeira, para depois subtrair. Bom, por que eu sei que eu vou conseguir resolver isso aqui por aquele método da divisão proporcional? Porque eu conheço o total, que é 840 mil, que eu vou até escrever aqui. É esse total que vai ser dividido. Eu não vou nem colocar mais o reais nem o 0,00, tá? Vou colocar só o número mesmo, 840 mil. E conheço a parte de cada uma. Eu sei que disso a primeira vai receber 2 partes, a segunda vai receber 4 partes e a terceira vai receber 8 partes. E a divisão proporcional é exatamente para esses casos. Tentei explicar anteriormente, quem não tinha entendido entendeu agora. Eu tenho o total e conheço as partes. Bom, o que eu vou fazer então? E outro detalhe, por que eu sei que é diretamente proporcional? Porque eu sei que quem tem mais partes vai receber mais. Quem tem menos partes vai receber menos. Isso é diretamente proporcional. Então, o que diz lá nosso primeiro passo? Não é a primeira pessoa, tá? Para eu somar as partes, ou seja, 2 mais 4 mais 8. Isso aqui será igual a 14. Veja que os passos são bem simples, tá, gente? O que diz o nosso segundo passo? Para eu dividir o total por essa soma das partes que eu acabei de encontrar. Para eu dividir 840 mil, nesse caso, por 14. Uma possibilidade aqui, se você quisesse, era deixar de lado esses milhares, fazer só com 840 e no final, depois de pronto, acrescentar de novo, tá? Eu acabei fazendo com os zeros mesmo, mas seria uma sugestão. 840 mil dividido por 14. Isso aqui deu 60 mil. Isso aqui é uma espécie de uma cota, que agora eu vou distribuir para cada pessoa. Embora o exercício só me peça a terceira e a primeira, eu vou colocar de todos, tá? Até para que vocês aprendam. Agora eu vou colocar, então, quanto cada uma receberá. Esse é o terceiro passo, tá? Que aí eu vou descobrir, por exemplo, que eu faço multiplicando a parte pela cota. Bem simples mesmo. Quanto que a primeira receberá? Receberá 60 mil vezes a quantidade de partes que ela tem, que é 2. Ou seja, receberá 120 mil. 120 mil reais. Quanto que a segunda receberá? A cota, 60 mil, vezes a quantidade de partes que ela tem, que é 4. Receberá 240 mil. E quanto que a terceira receberá? 60 mil, vezes a quantidade de cotas que ela tem, que é 8, que dá 480 mil. Para resolver o exercício, gente, eu não precisava da segunda, porque ele perguntando quanto que a terceira recebeu a mais que a primeira. Ainda tem que ter cuidado, tá? Já não sair marcando, não terminou o exercício. Quanto que a terceira receberá a mais que a primeira?
Vou escrever aqui, terceira receberá a mais. É a diferença. Ou seja, se ela recebe 480 e a primeira recebeu 120, ela receberá 360 mil a mais. Aí sim é a resposta do exercício. Vou até destacar aqui. O gabarito, então, está na letra C, 360 mil reais. Então perceba que conhecer essas regrinhas da divisão proporcional facilita muito. Se eu fosse resolver esse exercício sem essa estratégia, eu ia ter que resolver pelas propriedades. Seria bem mais complicado. Embora eu tenha percebido aparecer com menor frequência, eu achei que o material ficaria incompleto se eu não pusesse esse item aqui. Estamos ainda dentro do estudo da divisão proporcional, só que eu quero fazer pelo menos um exemplo onde a lógica não é diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional. Então vamos só relembrar. Os 3 exemplos anteriores, em todos eles, a divisão era de forma proporcional, ou seja, aquele que tinha mais bilhetes ou mais idade recebia mais. Agora nós vamos fazer um exemplo onde é o contrário, e vocês vão entender por quê. 2 pessoas, A e B, trabalharam durante o mesmo período para fabricar e vender certo artigo por R$ 160. Se A chegou atrasado no trabalho 3 dias e B chegou atrasado 5 dias, quanto A deverá receber a mais que B para que a divisão seja feita de forma justa? Bom, gente, aqui de novo, nós temos um total que vai ser dividido em partes, mas tem um detalhe. Eu não posso considerar diretamente proporcional. Por quê? Senão quem atrasou mais vai ganhar mais. Essa é a lógica do diretamente proporcional. Isso não é justo. Para ser justo, aqui eu tenho que inverter essa lógica. Quem chegou menos vezes atrasado e, portanto, trabalhou mais, tem direito a receber mais. Essa é a lógica do inversamente proporcional. Mas e aí, como é que eu vou resolver quando for inversamente proporcional? A boa notícia que eu vou dar a vocês é que nós vamos usar aquela mesma lógica da soma das partes, do total e depois das cotas. Só que nós vamos fazer uma pequena inversão na hora de fazer isso. E é uma inversão tranquila, vocês vão ver, mas que quem não soubesse não conseguiria chegar na resposta. Então vou escrever aqui o que é o total, 160. Nem precisaria do cifrão, mas agora eu coloquei e vou deixar. E na hora de escrever as partes, é o grande ponto. O primeiro, que é o A, chegou atrasado 3 dias. Então a cota dele não será 3, será 1 sobre 3. É isso, gente. Quando for inversamente proporcional, você faz essa inversão nesse momento. E o B, ele chegou atrasado 5 dias. Ele não tem 5 cotas, ele tem 1 sobre 5. O resto é igual. Eu vou começar aqui na primeira parte fazendo a soma, só que agora, gente, a soma é fração. Então, trabalhinho a mais. Eu vou somar 1/3 mais 1/5. Eu tiro o mínimo múltiplo comum disso daqui, que dá 15. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 1, 5. E 15 dividido por 5 dá 3 vezes 1, 3. Deu 5 mais 3, que é 8 sobre 15. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é dividir o total por essa soma das partes. Vou dividir por 8 sobre 15. E agora eu imagino que isso aqui já não seja difícil para vocês. Eu mantenho o de cima, que é 160, e multiplico pelo inverso da de baixo, que é 15 sobre 8. Aqui ficou fácil, porque 160 você consegue dividir por 8 facilmente, dá 20. Então, na verdade, deu 20 vezes 15, que é 300. Essa seria a cota. Agora vamos dar a cota de cada um deles, do A e do B. O A tem o quê? Ele tem quantas cotas? 1/3. Então, ele vai receber 1/3 vezes 300, que dá 300 dividido por 3, que dá 100. E o B tem quanto? 1/5. 1/5 de 300, que dá 300 dividido por 5, que dá 60. Perceba que a soma vai dar os 160, normalmente, e que o A, que faltou menos, ou chegou menos atrasado, recebe mais. Viram como ficou de forma justa? Então, como eu disse, não é tão complicado, mas quem não soubesse disso provavelmente ia errar. Basta que você se lembre, se perceber que é inversamente proporcional, que na hora de fazer as partes você vai inverter. O resto do procedimento é normal.
Bom, e aí? Temos que chegar na resposta. Ele quer saber quanto que o A vai receber mais que o B. Então, o A vai receber A mais que o B. É só a diferença. 100 menos 60, ele vai receber a mais R$40. Que a resposta se encontra na nossa letra C, que é o gabarito aqui dessa questão. Nós vamos entrar agora no último tópico aqui da aula, que é a utilização de modelagem matemática na resolução de questões. Isso é uma coisa também que se procura muito, né? Porque grande parte dos exercícios de concurso depende de você conseguir, a partir do enunciado, que é um texto, é um problema, chegar numa relação ou em mais relações matemáticas para depois conseguir resolver, muitas vezes por equações ou sistemas de equações. Só que também, ao invés de criar um tópico aqui agora para fazer muita coisa sobre isso, eu prefiro que você aprenda isso aos poucos, né? Isso é prática. Então, nós vamos ainda, ao longo do nosso curso, fazer muita coisa relativo à modelagem e resolução por equações. Então, vamos lá. Não tem fórmula nova, tá? É mais ou menos uma estratégia que eu vou ensinar a vocês para que consiga resolver questões que tem um texto assim um pouquinho maior. Uma herança de R$ 101.500 deve ser dividida entre 3 pessoas, de modo que a parte da primeira corresponda a 2/5 da parte da segunda e a segunda corresponda a 15/8 da parte da terceira. Quanto receberá a primeira pessoa? Eu acredito que realmente a forma mais tranquila de chegar na resposta é através da utilização de variável, que vai nos levar a essa ideia de modelagem, que depois nos leva à equação que vai ser resolvida. Então, quando eu falo que essa herança vai ser dividida entre 3 pessoas, mas a relação entre elas não é um valor exato, como nos exemplos anteriores, aqui não. A gente vai criando relações entre elas. Por isso, eu vou fazer por modelagem. Bom, e um dos pontos importantes é decidir quem vai ser meu X. E aí vamos pensar um pouquinho. Essa herança vai ser dividida em 3 pessoas. Daqui a pouco a gente vai usar essa informação. A primeira corresponde a 2/5 da segunda. Então, se eu chamasse a segunda de X, ficava fácil dizer que a primeira é 2/5 de X. Seria interessante. Só que, além disso, a segunda depende da terceira, que é 15/8 da terceira. Então, gente, o ideal aqui é que a terceira seja X, porque aí você consegue pôr a segunda como sendo 15/8 de X e a primeira como sendo 2/5 disso, que eu vou fazer aqui na sequência. Agora, quando a gente começa a trabalhar sobre essa matéria, isso aconteceu comigo, gente. Quando eu comecei a estudar isso há muitos anos, eu tinha dificuldade em enxergar qual era o X. Então, às vezes eu colocava um determinado valor para X, por exemplo, a primeira. Aí percebia que estava ficando complicado. Eu voltava e começava de novo, tá? Então, isso aqui é prática. Mas vamos treinar e vocês vão aprender isso daí. Então, olha só, vamos falar das partes, então. Quanto que a primeira tem? Por enquanto, eu não sei. Quanto que a segunda tem? Por enquanto, não sei. Quanto que a terceira tem? A terceira eu vou colocar que tem X. Por quê? Porque agora eu consigo relacionar tudo com esse X. Olha só. A segunda é 15/8 da terceira. Se a terceira é X, então a segunda é 15/8 de X, que é o mesmo que 15/8 vezes X. A primeira é 2/5 da segunda. Então, ele é 2/5 do 15/8 de X. Okay? Aí, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Mas aqui, se eu simplificasse, era melhor. Se eu simplificasse 2 por 8, daria 1/4. 15 dividido por 5 dá 3. Então, eu conseguiria transformar isso aqui simplesmente em 3/4 de X. Tá bom? Então, olha só. A terceira tem X. A segunda tem 15/8 da terceira. Então, 15/8 de X. E a primeira tem 2/5 disso, que acabou, depois do cálculo feito, virando 3/4 de X. E agora, gente? Basta eu pegar que a soma das 3 partes tem que dar o total da herança. Ou seja, a soma tem que ser 101.500. E qual é essa soma? É 3/4 de X, que é o que o primeiro vai receber, mais 15/8 de X, que é o que o segundo vai receber, mais X, que deu 101.500.
Minha sugestão agora é tirar o mínimo múltiplo comum de tudo dos dois lados. Olha só o que eu faço. O mínimo entre 4, 8, 1 e 1 é 8. Então fica 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 3x dá 6x. Segundo, 8 dividido por 8 dá 1. Vezes 15x dá 15x. E 8 dividido por 1 dá 8, vezes x dá 8x. Faça a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou ter aqui que 8 dividido por 1 dá 8, vezes 101.500 vai dar 812.000. Por que eu fiz isso em tudo dos dois lados? Porque agora eu posso cortar esse 8 com o outro do outro lado. E eu já não tenho mais frações. Vou juntar esses termos aqui. 6x mais 15x mais 8x. Reforço que aqui eu posso juntar porque é a mesma variável com o mesmo expoente. Como é que eu faço isso então? Eu vou somar os coeficientes, 6 mais 15 mais 8, que dá 29, e vou manter a variável que é o x. Isso será igual a 812.000. Finalmente, para resolver a equação, esse 29 eu passo para o outro lado, ele estava multiplicando, ele passa com a operação contrária, ele passa dividindo. Então, temos 812.000 dividido por 29, que vai dar R$28.000. Gente, muito cuidado. Essa não é a resposta ainda do exercício. Por quê? Porque o x é a quantidade da terceira. E essa terceira não é o que o exercício pede. Ele pede quanto recebeu a primeira. A primeira está aqui, 3/4 de x. Então, a primeira recebeu 3/4 desse valor 28.000. E aqui eu achei mais fácil dividir o 28.000 por 4, que dá 7.000, que multiplicado por 3 deu R$21.000. Esse sim é o gabarito da questão. Esse é o valor que a primeira pessoa recebeu. E a resposta se encontra aqui na nossa letra B. Como esse é o primeiro exercício onde a gente efetivamente está modelando, é possível que você tenha dificuldade até para entender. É normal, não desanime. A gente vai treinar isso bastante, como eu falei. Eu preferi introduzindo isso aos poucos. Mas a partir de agora, com muita frequência, nós vamos trabalhar essa questão de resolução de problema. Mesmo dentro de outros tópicos quando a gente estiver estudando. E é prática. Então, isso aqui é um primeiro passo de vários que serão dados para que você consiga, no futuro, pegar uma questão que tem um problema, transformar em equações e resolver. Fechamos assim mais um tópico do edital. Quero lembrar mais uma vez que você encontra outras questões sobre razão e proporção no meu site de apoio, inclusive separadas por banca e por nível de dificuldade. Confere lá. O link está na descrição do vídeo. Até a próxima aula e bons estudos!